Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos que nasceram de Adão pecaram e foram separados da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em outra tradução também diz: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas também Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isso aí retrata exatamente o homem sem Deus. A expressão trapos de imundícia é uma metáfora bíblica usada para descrever a condição do homem pecador condenado ao inferno, o homem sem Deus. Descreve algo que é considerado impuro, imundo, sem valor e repugnante. Veja bem, todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos eram como trapos de imundícia. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23. Não há nada do que você e eu possa fazer para apagar pecados. Somente a morte seria pagamento válido, mas a morte de qualquer um não resolveria. Somente a morte de um justo. Como Deus não encontrou nenhum justo nos céus, na terra, nem debaixo da terra, Jesus, o único justo, veio para morrer na cruz em nosso lugar, para que na sua morte o pecador recebesse a vida eterna. Quando o homem pecou, Deus ficou em um dilema, pois a justiça tinha que punir o homem com a morte, mas o amor não queria matá-lo. Amém? Ainda que você queira explicar o amor de Deus, não tem como explicar. Um exemplo muito interessante de 3 pessoas que foram convidadas para explicar, para expressar de como eles entendiam o amor de Deus. Um padre, um espírita e um pastor. Cada um deles explicou a sua forma. O padre foi lá e explicou de como ele entendia o amor de Deus. O espírita explicou a forma como ele entendia. E o pastor, ele pede uma cadeira, senta, pega uma laranja, pega uma faca e começa a descascar essa laranja. E ali a plateia, o público, ficaram sem entender o motivo pelo qual ele estava fazendo algo. E houve um grande silêncio entre as pessoas e ele continuou descascando, terminando ali. Ele cortou ao meio e começou a chupar aquela laranja. E de repente ele vira para o público e fala: escutem, por acaso algum de vocês sabe o gosto dessa laranja? E aí eles pararam, olharam para ele e muitos falaram: não sabemos. Ele disse: só eu sei o gosto dessa laranja, porque só eu experimentei. Assim, o amor de Deus, você só vai saber, você só vai conhecer a respeito do amor de Deus se você experimentar. Se você experimentar. Amém? Durante milhares de anos, séculos e gerações, Deus teve o cuidado de proteger a sua palavra. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra diz a respeito de quem Ele é. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, conforme está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8.
Deus é amor. Fala comigo, Deus é amor. Ele diz que te ama. Te ama não com o amor que o mundo pode dar. Te ama com o amor perfeito. O amor de Deus Pai por você é perfeito. O amor de Deus é incondicional. Você pode muitas vezes não entender esse amor, não deve. O amor de Deus Pai por você não foi idealizado para ser compreendido. Não se compreende, não se entende, se aceita, se recebe, se experimenta. Amém? Mas em Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Simplesmente Ele me ama. Repete comigo. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu deixe de fazer para Deus me amar menos. Simplesmente Ele me ama. Deus se importa com você. Não importa o que você tem passado ou se você é insignificante para outras pessoas. O amor de Deus é do tamanho das suas necessidades. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A humanidade teria que ser condenada à morte eterna. Por esse motivo, Jesus sofreu em nosso lugar no seu corpo, alma e espírito. Na sua alma, em Salmos capítulo 22, versículo 14, diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Mateus 26, 38, Jesus no Getsêmani, antes da crucificação, ele disse: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas em Lucas capítulo 22, versículo 44, Lucas ele dá um pano de fundo a respeito do que aconteceu no Getsêmani. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue. Cientificamente comprovado pelo estresse emocional, pela angústia, pelo medo, pela dor que estava por vir, os vasos capilares romperam-se e o sangue mistura-se com o suor. Caso raro, tornou-se o seu suor como gotas de sangue. Foi lá na cruz que Jesus provou o seu amor por mim e por você. Amém? Jesus foi traído por Judas, todos os seus discípulos o abandonaram. Durante o julgamento é negado 3 vezes por Pedro, um dos seus mais íntimos. Mas também Jesus sofreu no seu corpo. No início foram os açoites. Jesus também foi cuspido e despido com uma coroa de espinhos em forma de capacete. Os soldados batiam na sua cabeça. Carregou a cruz, a madeira, a barra que Jesus carregou, pesava 60 quilos. O prego usado era 17 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Tamanho sofrimento que Jesus passou por mim e por você. No espírito, enquanto Jesus estava na cruz, trevas cobriam a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E também aconteceu um terremoto. Por um lado, o Espírito de Deus o abandonou, por outro lado, o espírito maligno escarnecia quando sentia a ausência do Pai. Me entenda, por causa do pecado da humanidade que estava sobre Jesus na cruz, o próprio Deus abandonou o seu próprio Filho. E está escrito em Mateus 27, 46, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Se só existisse você como pecador no mundo, Jesus viria para te salvar.
A Bíblia diz que foi Deus que entregou Jesus, não foi judeus, não foi romanos, não foi homens, não foi demônios, foi Deus. Deus entregou Jesus por amor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa dos nossos pecados, por amor, Jesus decidiu se entregar, pois tinha poder para não se entregar. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada, ou seja, a morte. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a parte B do versículo, Paulo escreve: e eu passo a mostrar caminho. Ordem excelente. Que caminho é esse? O caminho do amor. Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele então descreve o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada disso serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Fala comigo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes